com Alberto Gonçalves. Ideias feitas com o Alberto Gonçalves. Hoje queres evocar aqui, Alberto, o atentado ao jornal satírico Charlie Hebdo, 10 anos depois. Olá. Olá, Vanessa. Quero, se calhar, tirar algumas conclusões sobre aquilo que se passou nestes 10 anos. Para quem não se lembra, há 10 anos a redação da revista satírica francesa Charlie Hebdo foi alvo de um atentado por parte de islâmicos que protestavam contra a publicação de uns cartoons satíricos sobre Maomé, alusivos a Maomé, e mataram, salvo erro, 12 pessoas. Ou seja, dizimar, foi uma chacina em boa parte da redação desse semanário francês. E na altura, na sequência disso, muita gente pelo Ocidente fora começou a dizer-se, a publicar nas redes sociais, a usar uns distintivos lá nas biografias do Facebook e desses sítios, a dizerem-se Charlie, ou seja, era o Je suis Charlie, eu sou o Charlie. E quase toda a gente, não toda, mas quase toda a gente se dizia Charlie. Agora, muito pouca gente foi de facto Charlie. Porque uma coisa é dizer que se estava solidário com o Charlie Hebdo. Outra coisa era fazer aquilo que o Charlie Hebdo fez e que lhe mereceu aquele atentado horrendo. Com a morte daquelas pessoas, porque isso exigia, ao contrário de dizer uma simples frase, uma coisa fácil, fica bem, exibe virtude, mas fazer aquilo que os jornalistas do Charlie Hebdo fizeram exigia outra coisa, exigia coragem. Isso a grande maioria das pessoas não tem, é um mal geral, é uma coisa comum a quase nós todos, a falta de coragem. E essa falta de coragem existiu aí com grande hipocrisia, porque as pessoas, lá está, diziam solidárias, mas não vaziam, não arriscavam. Eu até estou-me a lembrar de uma história, um episódio que aconteceu na sequência do atentado, que foi um dos sobreviventes da redação do Charlie Hebdo, foi a um canal de televisão, salvo erro, francês, e preparava-se para exibir outra vez os cartoons que deram origem a esta história toda, e a câmara desviou para o lado, para que os cartoons não passassem nessa televisão. Ou seja, toda a gente era Charlie, ou se dizia Charlie, mas ninguém era de facto. E isso era uma hipocrisia, obviamente. Hoje em dia, acho que 10 anos depois podemos dizer que já nem a hipocrisia subsiste. As pessoas já nem sequer fazem o esforço de se dizerem Charlie, ou fazem o esforço de contestar o ódio, aquilo que vem do outro lado, de outra civilização e que não respeita os nossos valores. Os nossos valores são valores de tolerância, são valores de abertura e são valores de liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão, essa tolerância, essa abertura incluem naturalmente o direito à sátira, ao humor, à ofensa. Nós estamos habituados a isso, ou estávamos habituados a isso. E há pessoas que nós deixamos entrar no nosso meio que não estão habituadas a isso e que reagem, não é apenas reagir mal a isso, reagem da pior forma possível, através do homicídio. Isso convinha que não fosse assim, convinha que não deixássemos que isso acontecesse com essa leviandade toda e que reduzíssemos os casos, que evitássemos que esses casos de homicídio apenas pudessem ser depois mais ou menos tratados com umas frases soltas e com umas declarações bonitas, como ainda hoje o governo francês teve a dizer que continuamos todos a ser Charlie. Não continuam a ser Charlie, quase ninguém continua a ser Charlie, porque ser Charlie, de facto, era ter a coragem para ofender aquilo que, de maneira que possa ser perigoso para quem ofende. Porque só assim é que os criminosos, esses pervertidos, eu não sei o que lhe chamar, perceberiam que as ações deles não tinham efeito. Ora, as ações deles, como aquilo que fizeram no Charlie Hebdo, e têm feito em muitos outros sítios, por muitos outros motivos, ou no fundo motivos similares, têm o efeito de provocar o medo, têm o efeito de provocar a contenção, têm o efeito de fazer com que a nossa civilização deixe de abraçar os valores que a distinguiram, que a tornaram assim. Para o bem e para o mal, podemos depois ter opiniões diferentes sobre isso. Eu gostava que fosse continuar a viver numa civilização livre. E hoje, até como temos visto também no que está a passar no Reino Unido, que eu falei aqui ontem, este caso dos gangues de violadores,
a civilização está muito menos livre. Somos, não só, nem sequer nos dizemos Charlie, mesmo que possamos dizê-lo, não somos de todo. Estamos a ceder ao medo, a ceder às piores formas de ameaça que o Ocidente já sofreu, pelo menos no nosso tempo. Hoje é muito fácil achar que distinguir alguém por irreverência, por criticar, fazer uma peça de teatro, umas declarações aqui ou ali a condenar ou a criticar a Igreja Católica. Sim, mas daí não vem. Normalmente não costumam haver grandes atentados, não costuma haver grandes represálias, não há possibilidade de consequências particularmente graves para o irreverente que disse ou fez essas declarações. No caso do Islão, a coisa pia mais fino e aí nós temos mostrado, a Europa, em particular a Europa, mas o Ocidente em geral, tem mostrado que não está à altura, que não sabemos defender os nossos valores. Temos-nos encolhido e quanto mais nos encolhemos, mais pequenos ficamos e mais crescem aqueles que são os nossos inimigos, no fundo. Eu não estou a falar do Islão em geral, ou como um conceito abstrato, estou a falar de uma série de pessoas que praticam a fé muçulmana e que não gostam de nós e daquilo que nós representamos e da nossa forma de viver. E nós devemos saber conseguir defender a nossa forma de viver. É isso, e não estamos a conseguir. Não, eles nunca foram Charlie, é o título escolhido pelo Alberto Gonçalves para o Ideias Feitas de hoje, aqui a propósito dos 10 anos do atentado ao jornal satírico francês. Amanhã, nova crónica, Alberto, espero por ti. Até amanhã. Com certeza, até amanhã, Vanessa.